Você já parou para pensar que, a partir de agora, a forma como você comunga pode não ser mais aceita pela igreja? Sim, isso está acontecendo, e muitos fiéis ainda nem se deram conta da gravidade dessa mudança. Receber a Eucaristia de qualquer jeito não é mais permitido. Neste vídeo, você vai entender por quê, o que mudou e o que Deus espera de você a partir de hoje. Fique comigo até o final, sua salvação pode depender disso. Você talvez tenha reparado que, nas últimas semanas, padres e bispos têm enfatizado algo diferente na hora da comunhão. Algumas paróquias já retomaram o gesto antigo de distribuir a hóstia apenas na língua, em outras, os ministros leigos foram orientados a evitar a comunhão na mão. Há, inclusive, documentos internos que reforçam: receber a Eucaristia na mão não está mais em conformidade com as normas vigentes. Mas por que esse movimento agora? A Igreja Católica possui leis litúrgicas, o Diretório-Geral da Liturgia e as Instruções do Vaticano, que definem como deve ocorrer cada parte da missa. Essas regras não são caprichos, elas nascem da tradição, do magistério e da busca pela sacralidade do rito. Com o passar dos anos, algumas práticas foram sendo flexibilizadas em nome da pastoral, mas, recentemente, a Santa Sé sentiu a necessidade de reafirmar a forma mais reverente de distribuir o corpo de Cristo. Em março deste ano, o Papa emitiu uma carta à Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, pedindo que se revissem certas autorizações concedidas localmente. O objetivo? Recuperar o senso de mistério que envolve a Eucaristia. No texto, ele lembra que a hóstia é o próprio Jesus, e não um mero símbolo. Quando nos aproximamos, recebemos o Verbo encarnado, não um simples pedaço de pão. Logo depois, várias conferências episcopais emitiram comunicados orientando bispos e párocos a restringir a comunhão na mão. Em países como Itália, Espanha e Brasil, já há dioceses onde a prática voltou a ser exceção, não regra. Em algumas comunidades, a abordagem é gradual. Primeiro, intensifica-se a catequese sobre o sentido do gesto, depois, gradualmente, volta-se ao rito tradicional. Mas atenção, não se trata de punir ninguém. Não há excomunhão para quem comunga na mão. O que está em jogo é o respeito devido ao Santíssimo Sacramento. Receber a Eucaristia de forma descuidada pode levar à profanação, quando partículas consagradas caem ou são manuseadas de modo impróprio. Por isso, o Vaticano quer evitar que as migalhas de Deus fiquem expostas. É importante também lembrar que, desde o Concílio Vaticano II, a comunhão na mão foi admitida em caráter excepcional e provisório. A Instrução Memoriale Domini, 1969, abriu essa possibilidade para evitar atrasos e aglomerações, sobretudo em grandes celebrações. Porém, a própria instrução deixou claro que essa autorização deveria ser revista no futuro. E esse futuro chegou. No Brasil, a CNBB publicou, em abril, um parecer reforçando a prática na língua como norma a ser incentivada. O documento faz um apelo direto, que todo ministro e fiel entenda que esse retorno ao rito tradicional não é mero saudosismo, mas a afirmação da fé na presença real de Cristo. A repercussão, claro, foi imediata. Muitos fiéis se sentiram inseguros, mas e quem sempre comungou na mão? Será que estava pecando? Outros se revoltaram, achando a mudança burocrática e distante da realidade das comunidades. Ainda há padres que dizem: em minhas missas, continuarei permitindo na mão, pois foi o próprio bispo quem autorizou há décadas. É aí que entra a catequese renovada. Antes de tudo, cada comunidade deve explicar com clareza o porquê dessa decisão. Missas especiais, vídeos formativos e até pequenas palestras estão sendo organizados para que ninguém se sinta perdido. O objetivo não é constranger, mas educar, aprender a se aproximar do altar com o coração disposto a reconhecer o Senhor vivo. Portanto, o que está acontecendo é um movimento de retorno às raízes litúrgicas, impulsionado pelo desejo de restaurar a sacralidade e proteger a Eucaristia de gestos que possam diminuir o mistério. É uma oportunidade de renovação espiritual, um convite a redescobrir o valor profundo do corpo de Cristo. A Eucaristia não é apenas um ritual ou um símbolo bonito, ela é o próprio Cristo vivo e verdadeiro, presente sob as aparências do pão e do vinho. Quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue,
ocorre o milagre da transubstanciação, em que a substância do pão e do vinho se transforma no corpo e sangue de Jesus, enquanto as espécies permanecem idênticas em aparência, sabor e cheiro. Desde os primeiros séculos, os cristãos reconheceram esse mistério. Santo Inácio de Antioquia, no século I, exortava as comunidades: guardai-vos de qualquer um que não confesse que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados. Para ele, negar a presença real equivalia a pôr em risco a própria fé. Santo Tomás de Aquino, no século XIII, aprofundou essa reflexão em sua Summa Theologiae. Ele ensina que, na Eucaristia, recebemos não apenas um sinal, mas participamos do sacrifício redentor de Cristo, que se renova em cada missa de forma incruenta. Ao comungarmos, unimos-nos intimamente ao sacrifício da cruz, somos transformados em Cristo e, por ele, levados a oferecer a nossa vida como sacrifício vivo e santo. Santa Teresa d'Ávila, mística do século XVI, relatou visões em que via o coração de Jesus irradiando luz sobre a hóstia consagrada, como se o próprio Deus quisesse chamar cada alma a contemplar a profundidade desse mistério. Para ela, a comunhão era fogo que arde na alma, capaz de inflamar o coração de amor e derrubar as barreiras do pecado. Mas qual é, na prática, o valor dessa presença real? Em primeiro lugar, a Eucaristia é fonte de graça. Cada vez que recebemos o corpo de Cristo, somos fortalecidos contra as tentações, curados das feridas espirituais e unidos mais profundamente à Santíssima Trindade. A Virgem Maria, nos Atos dos Apóstolos, é exemplo de quem se mantinha em oração constante e certamente se nutria da Eucaristia para permanecer fiel em meio às tribulações iniciais da Igreja. Em segundo lugar, a Eucaristia é sinal de unidade. São Paulo exorta: o cálice de bênção, que abençoamos, não é a participação no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a participação no corpo de Cristo? Ao comungar, manifestamos a comunhão dos santos, um só corpo, um só espírito, uma só fé. Quando permitimos práticas descuidadas, por exemplo, deixar cair partículas, ferimos essa unidade, de certa forma, escandalizamos nossos irmãos. Além disso, a Eucaristia é a antecipação do banquete celeste. Jesus prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. A cada missa, temos um gostinho do céu, um vislumbre da vida eterna. Por isso, receber a Eucaristia com reverência é como aproximar-se da porta do paraíso, preparados para o abraço definitivo com Deus. A Eucaristia é compromisso. Aquele que comunga assume a missão de ser Cristo no mundo, levar amor, perdão e serviço aos irmãos. Santo Agostinho sintetizou: se não víveres aquilo que recebes, serás castigado pelo que recebes. Ou seja, a graça e o dom da comunhão exigem de nós uma conversão contínua, na família, no trabalho, nas amizades e na sociedade. Muitos fiéis, movidos pela rotina ou pelo costume, acabam cometendo deslizes ao receber a Eucaristia. Esses equívocos podem parecer pequenos, mas têm grande impacto espiritual. O primeiro e mais grave erro é aproximar-se do altar sem estar em estado de graça. O Catecismo da Igreja ensina que quem comunga em pecado mortal recebe juízo contra si. Se você tem consciência de um pecado grave, abandono da oração, calúnia, raiva descontrolada, deve buscar o sacramento da reconciliação antes de comungar. Evitar esse passo é pôr em risco a própria salvação. Outro erro frequente é a falta de recolhimento e reverência. A Eucaristia merece nosso silêncio e atenção. Entrar na fila conversando alto, olhar para o celular ou brincar com a vela quebra o clima de oração. O momento entre a consagração e a comunhão deve ser de adoração silenciosa, reconhecendo a presença real de Cristo. Ao se aproximar, suspenda qualquer distração e mantenha os olhos voltados para o altar ou ligeiramente baixos, em atitude de humildade. Ir à missa todos os domingos e comungar automaticamente pode se tornar um ato mecânico. Muitos esquecem de preparar o coração. Antes de receber, pergunte a si mesmo: por que estou comungando hoje? É amor a Jesus ou apenas um hábito social? Se a resposta for o segundo caso, faça uma breve oração de arrependimento e agradecimento, despertando a fé e o desejo de encontro pessoal com Cristo. Quando a comunhão é permitida na mão, muitos fiéis não sabem a forma correta de receber. A mão esquerda deve estar sob a direita,
formando um trono para a hóstia, que então é transferida à boca com cuidado, sem tocar outras superfícies. Evite gestos bruscos, olhar para o objeto como se fosse algo comum ou guardá-lo imediatamente no bolso. A postura corporal também importa, manter-se ereto, com a cabeça levemente inclinada, demonstra respeito. Alguns fecham os olhos, outros olham ao redor para ver se foram fotografados, enquanto outros ainda conversam logo após receber. Cada gesto fora de lugar retira a profundidade do encontro. Acomode-se num banco ou capela para uma breve ação de graça silenciosa, ao menos 30 segundos, antes de retomar o lugar. Esse pequeno gesto ajuda a fixar no coração a experiência do encontro com Cristo. Talvez o mais urgente motivo da mudança de prática, deixar cair fragmentos da hóstia consagrada no chão. Esses pedaços de Deus não podem ser tratados como qualquer resto de pão. Muitos ministros e fiéis acabam pisando ou deixando que aves ou insetos tenham acesso. Se você perceber uma partícula caída, ajoelhe-se e recolha com reverência, depositando-a no sacrário ou consumindo-a imediatamente. Há quem peça para comungar antes da missa acabar ou que leve a hóstia para casa. A comunhão deve ocorrer durante a liturgia eucarística, após a oração do Senhor e a fração do pão. Levar a hóstia para outros fins é prática condenada, a não ser no caso de doentes, sob as condições estabelecidas pela Igreja. Qualquer outro uso é profanação. Por fim, muitos fiéis desconhecem as normas litúrgicas e o sentido dos gestos. A falta de formação gera insegurança e, consequentemente, erros. Cada comunidade deve promover encontros regulares, cartilhas ou vídeos explicativos. Assim, todos entenderão que não se trata de modismo, mas de amor e respeito ao Santíssimo Sacramento. Para que a comunhão seja plena e digna, a Igreja estabeleceu condições e atitudes que refletem nosso amor e respeito ao Santíssimo Sacramento. A condição indispensável para comungar é estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal. Se você se recorda de ter cometido algum pecado grave desde a última confissão, dirija-se ao sacramento da reconciliação antes de receber. A confissão não é um remédio de última hora, mas um caminho contínuo de cura e encontro com a misericórdia divina. Muitos santos, como São João Maria Vianney, recomendavam a confissão semanal ou mensal, mesmo sem pecado mortal, para manter o coração sempre puro. O jejum antes da comunhão tem origem bíblica e foi reforçado pelo Concílio de Trento. Ele consiste em abster-se de alimentos sólidos por pelo menos 1 hora antes de receber a Eucaristia. Esse pequeno sacrifício ajuda a preparar o corpo e a alma para o encontro com Cristo. Beba apenas água e, se necessário, remédios, sem mastigar ou engolir outras substâncias. O jejum não é punição, mas expressão de reverência e autocontrole. Antes de sair de casa para a missa, faça uma breve oração pedindo a Deus um coração contrito e vigilante. Durante a introdução penitencial, participe ativamente, reconhecendo suas faltas e recebendo perdão. No momento da aclamação antes do Evangelho, glória a vós, Senhor, esteja atento e disposto a ouvir a palavra. Esse preparo interno garante que você chegue ao altar com a mente e o coração centrados em Cristo. A reverência externa demonstra o respeito interior. Ao se aproximar, mantenha-se ereto, com a cabeça levemente inclinada, mostrando humildade. Se a comunhão for na língua, estenda a língua sem tocar os lábios do ministro. Se for na mão, forme o trono com a mão esquerda sob a direita. Nunca desvie o olhar para conversar ou olhar o entorno, mantenha a atenção voltada ao ato sagrado. Não basta chegar no momento da comunhão, a participação ativa em toda a liturgia é fundamental. Cante os salmos, responda às orações, faça o gesto da paz com atenção e fraternidade. A participação plena e consciente prepara o coração para receber a Eucaristia como culminação da celebração. Após receber, sente-se ou ajoelhe-se em um momento de ação de graças. Reserve ao menos 30 segundos em silêncio, agradecendo a Deus pelo dom recebido. Pode-se rezar mentalmente: Senhor, que eu nunca te trate como algo comum. Que teu amor transforme minha vida. Esse tempo de recolhimento aprofunda o encontro e evita distrações imediatas. A Igreja espera que cada fiel seja testemunha do respeito à Eucaristia. Em família, explique aos filhos o valor desse sacramento. Em grupos de jovens, promova encontros formativos.
O testemunho de vida, chegar cedo, rezar com devoção, confessar-se regularmente, motiva outros a viverem a fé com autenticidade. A obediência às diretrizes locais e universais demonstra nossa unidade na fé. Se a diocese determinar a volta à comunhão na língua, não aponte resistências públicas, participe das catequeses e acolha a decisão com espírito de serviço. Lembre-se, a obediência litúrgica é expressão de caridade eclesial. Em 1969, a Instrução Memoriale Domini permitiu, em caráter excepcional, a comunhão na mão. Agora, em março de 2025, o Vaticano emitiu uma carta à Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos determinando que essa autorização seja revista pelas conferências episcopais até o fim do ano. A decisão não é imediata, cada conferência deve avaliar a situação local, levando em conta higiene, reverência e sensibilidade pastoral. Contudo, a tendência é que a comunhão na mão seja gradualmente limitada, tornando-se uma exceção para situações especiais, como doentes que não podem ajoelhar-se. Em paralelo, o Papa reafirmou que a forma ordinária de receber a Eucaristia deve ser pela língua, especialmente em missas dominicais e solenidades. A instrução destaca que esse gesto favorece o recolhimento e a reverência, evitando distrações e possíveis profanações. Paróquias já começaram a treinar ministros extraordinários para oferecer a hóstia diretamente na língua, com técnicas que minimizam o contato físico e mantêm o fluxo da comunhão. Outra novidade é o reforço no uso dos purificadores, aqueles panos usados para limpar os vasos sagrados. A recomendação é que, após cada missa, o sacerdote ou o ministro lave o cálice com água e purifique o patena e os purificadores em água corrente, descartando-a diretamente no sacrário ou na pia sacra, e nunca no lixo comum. Isso garante que partículas da hóstia ou gotas de vinho consagrado sejam tratadas com a devida reverência. Para missas em espaços não tradicionais, em acampamentos, hospitais ou ao ar livre, a congregação publicou um guia específico. Ele orienta sobre a montagem do altar, a conservação da Eucaristia e o cuidado com as condições de higiene. Em caso de impossibilidade de comunhão na língua, por falta de purificadores ou treinamento, admite-se a comunhão na mão, mas apenas se o ministro estiver devidamente instruído e o ambiente controlado. O documento vaticano também exige que cada diocese promova, ao menos uma vez por trimestre, encontros de formação litúrgica para ministros e leigos. O objetivo é criar uma base sólida de compreensão sobre o rito, seus símbolos e a teologia por trás de cada gesto. Paróquias com menos de 500 fiéis podem realizar encontros semestrais, mas com apoio de material digital fornecido pela Conferência Episcopal. Embora não haja punições canônicas para quem comunga na mão, a congregação determinou que padres que insistirem em permitir práticas contrárias às orientações possam receber notificações formais. Em casos extremos de recusa em promover a catequese, pode haver intervenção do bispo local, com visitas de acompanhamento e recomendações para corrigir a situação. Por trás dessas mudanças, estão três motivações principais: resgatar o senso de mistério e afastar qualquer atitude que banalize o sacramento, garantir uniformidade na prática litúrgica, evitando divisões entre paróquias e dioceses, e educar os fiéis para que compreendam e vivenciem plenamente o rito, não como uma tradição fria, mas como fonte de vida. Em muitas paróquias brasileiras, já se nota o reflexo dessas normas: mutirões de limpeza nos altares, treinamento de novos ministros, produção de cartilhas explicativas e vídeos compartilhados nas redes sociais. Algumas comunidades organizam missas temáticas, com palestras sobre o valor da Eucaristia, atraindo até mesmo pessoas que estavam afastadas. O diálogo entre padres e leigos tem se intensificado, criando um ambiente de cooperação e crescimento espiritual. Ao longo da história da Igreja, inúmeros santos demonstraram um amor profundo pela Eucaristia. São Tarcísio, diácono na Roma do século III, era encarregado de levar a Eucaristia aos cristãos presos. Rejeitando abandonar seu tesouro sagrado, preferiu morrer a entregar o corpo de Cristo nas mãos de pagãos. Dizem que, mesmo ferido, segurava a hóstia próxima ao coração, como um rei protegia sua coroa. Seu testemunho nos ensina o valor de guardar a Eucaristia como o mais precioso dos tesouros. No século XIII, Clara, fundadora das Clarissas, vivia em clausura. Certa vez, o mosteiro foi ameaçado por soldados sarracenos.
Ao trazer a Eucaristia em uma custódia, Clara ergueu a hóstia para que todos a vissem. Os invasores, ao contemplar o Santíssimo Sacramento, ficaram paralisados e fugiram. Esse episódio revela o poder protetor da Eucaristia e a confiança inabalável dos santos no amor de Deus. João Paulo II chamava a missa de o centro e o ápice de toda a vida cristã. Ele frequentemente ajoelhava-se por longos minutos diante do ostensório em adoração. Em visitas apostólicas, insistia para que a custódia fosse levada em procissão pelas ruas, convidando multidões a adorarem. Seu exemplo nos mostra a importância de não apenas comungar, mas adorar a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Padre Pio, famoso estigmatizado do século XX, era conhecido por suas longas horas de adoração. Conta-se que, ao celebrar a missa, sentia uma intensa presença de Cristo, e muitas vezes permanecia ajoelhado diante do altar por horas após a missa, em profundo recolhimento. Sua vida nos ensina que a adoração prolongada e silenciosa é caminho para experimentar o amor divino de maneira íntima. Santa Teresinha, a pequena flor, tinha uma devoção simples e infantil ao Santíssimo. Ela gostava de dizer que, mesmo não podendo fazer grandes gestos, oferecia pequenos atos de amor a Jesus na Eucaristia, um olhar respeitoso, uma genuflexão sincera, um eu te amo silencioso. Sua pequena via mostra que todos, mesmo com limitações, podem expressar grande amor e reverência. O cura de Ars transformou sua paróquia pela pregação e pelo exemplo de vida. Ele acordava antes do amanhecer para rezar diante do Santíssimo Sacramento e, depois de celebrar a missa, permanecia em adoração até o meio-dia. Dizia aos paroquianos que o amor a Jesus Eucarístico era a fonte de toda a santidade. Seu zelo nos desafia a priorizar a adoração em nossa rotina diária. Primeira santa nascida nos Estados Unidos, Elizabeth Seton fundou escolas e centros de formação para leigos. Ela acreditava que a educação sobre a Eucaristia era essencial para fortalecer a fé na jovem nação. Organizou retiros e publicou catecismos simples que explicavam o mistério eucarístico às crianças. Seu legado mostra a importância de transmitir às futuras gerações o amor e o respeito pela Eucaristia. São Carlos de Sesi, religioso franciscano do século XVII, mantinha um diálogo constante com Jesus na Eucaristia. Ele costumava falar ao Santíssimo como a um amigo íntimo, compartilhando alegrias e sofrimentos. Essa intimidade, manifestada em conversas simples, nos convida a tratar Jesus presente na hóstia como verdadeiro amigo, abrindo o coração sem medo. Transformar sua vida eucarística não requer gestos extraordinários, mas pequenas atitudes diárias que demonstrem amor, reverência e desejo de comunhão com Cristo. Agende um tempo mensal ou quinzenal para o sacramento da reconciliação. Antes de cada missa dominical, examine sua consciência. Há algo que impede seu encontro com Cristo? Mesmo sem pecado mortal, a confissão fortalece a humildade e nos lembra do perdão divino. Planeje-se para chegar pelo menos 10 minutos antes do início da missa. Use esse tempo para rezar no banco, lendo lentamente o salmo responsorial ou meditando sobre a leitura do dia. Esse preparo interior evita distrações e ajuda a entrar no clima de oração, permitindo que seu coração esteja pronto para receber o Senhor. Crie um pequeno hábito. Antes de subir para a fila, faça uma breve oração de preparação. Pode ser algo simples, como: Senhor Jesus, venho agora para receber teu corpo e sangue. Purifica meu coração e renova em mim o dom do teu amor. Esse momento de diálogo desperta a fé e nos faz lembrar do mistério que está prestes a acontecer. Durante toda a missa, mantenha uma postura de respeito, cabeça inclinada, mãos unidas e olhar contemplativo. Ao comungar, siga as orientações, língua ou mão, com calma e reverência. Evite conversas ou brincadeiras após receber, reserve um instante de silêncio para agradecer. Cante com entusiasmo os hinos, responda com convicção às orações e siga as rubricas. A participação plena envolve corpo, mente e coração. Se possível, aprenda a tocar um instrumento ou faça parte do ministério de canto, contribuindo para a beleza da liturgia. Invista em sua formação. Leia o Catecismo da Igreja Católica, partes sobre a Eucaristia, livros de teologia e biografias de santos eucarísticos. Participe de grupos de estudo bíblico ou cursos oferecidos pela paróquia. Conhecer a teologia fortalece a fé e aprofunda o entendimento do mistério.
Compartilhe o que aprendeu com familiares e amigos. Organize encontros em casa, em que você explique o valor da Eucaristia, faça leituras e orações em grupo. Se você é catequista, inclua dinâmicas que envolvam gestos de reverência e explicações claras. Seu testemunho concreto motiva outros a crescer na devoção. Participe regularmente de horas santas e exposições do Santíssimo Sacramento. Reserve ao menos 1 hora por mês para estar em silêncio diante da hóstia consagrada. Leve uma lista de intenções, pessoas, situações, desafios e apresente-as a Jesus presente na Eucaristia. A adoração prolongada cultiva intimidade e fortalece o amor. Após a comunhão, não volte imediatamente às conversas. Fique em oração por pelo menos 2 minutos, agradeça, peça ajuda para viver o dom recebido e ofereça suas atividades diárias em união com Cristo. Essa prática simples mantém viva a experiência eucarística ao longo do dia. Reserve este momento em silêncio, com as mãos apoiadas sobre o colo ou unidas em prece. Inspire profundamente e deixe o coração se abrir para o Senhor. Senhor Jesus, Tu que és o pão vivo descido do céu, venho a Ti com humildade e confiança. Reconheço minha pequenez e minhas limitações, mas também sei que Tu me amas sem medidas. Purifica meu coração de todo orgulho e distração, e prepara-me para receber-Te verdadeiramente. Espírito Santo, vem renovar em mim o fervor da fé. Acalma minhas ansiedades, acende em minha alma o fogo do amor divino. Que cada partícula consagrada seja para mim fonte de vida, e cada gota do Teu sangue, oceano de misericórdia. Maria, Mãe da Eucaristia, ensina-me a adorar Teu Filho com o mesmo amor que Tu o adoraste. Que eu possa contemplar o mistério com olhos de criança, e seguir-Te com coração puro, oferecendo-lhe minha vida como sacrifício de louvor. Senhor, faz de mim um santuário vivo, onde Tua presença encontre repouso e alegria. Que eu saia deste encontro transformado, pronto para amar e servir meus irmãos com a mesma generosidade com que me amas. Amém. Silêncio de pelo menos 30 segundos. Senhor Jesus, obrigado pelo dom da Eucaristia. Que ela seja luz nos meus passos e força na minha jornada. Recebo-Te em meu coração e Te entrego minha vida. Silêncio de encerramento. Chegamos ao fim deste profundo encontro com o mistério eucarístico. Vimos que, a partir de hoje, a forma como recebemos a Eucaristia não pode mais ser tratada com descuido ou costume. A Igreja, guiada pelo desejo de preservar a sacralidade do sacramento, reorientou práticas antigas para que cada comunhão seja um verdadeiro encontro com o Cristo vivo. Relembre os principais pontos: a comunhão na língua volta a ser norma, e a comunhão na mão será restrita a casos especiais, o resgate do sentido de mistério, a proteção das partículas consagradas e o fortalecimento da unidade litúrgica, o valor da Eucaristia como fonte de graça, sinal de unidade, antecipação do banquete celeste e compromisso de viver como Cristo no mundo, os erros a evitar, comungar em pecado mortal, distrações, posturas inadequadas e descuido com partículas, as atitudes esperadas, confissão regular, jejum eucarístico, participação ativa, ação de graças e testemunho comunitário, os exemplos dos santos que nos inspiram com reverência e amor, as práticas concretas para viver a Eucaristia no dia a dia, e a oração de preparação, um diálogo sincero com Jesus pedindo purificação e ardor. Este é o momento de agir. Não permita que a rotina apague o brilho do encontro com o Senhor. Escolha hoje compartilhar este vídeo com alguém que precisa redescobrir a Eucaristia, inscrever-se no canal para receber mais conteúdos que alimentem sua fé, participar ativamente de sua paróquia, promovendo encontros de formação e adoração, viver cada comunhão como um passo em direção ao céu, com o coração renovado. A Eucaristia é o próprio Cristo. Ele não é um símbolo distante, mas o amigo que nos habita. Que cada vez que nos aproximarmos do altar, possamos dizer: Senhor, eu te recebo, transforma-me e faz de mim teu instrumento de paz. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe suas experiências nos comentários e ative o sininho para não perder as próximas reflexões. Junte-se a nós nessa jornada eucarística, juntos, podemos reviver o amor pela presença real de Jesus em nosso meio. Obrigado por estar até aqui. Que a paz de Cristo, presente na Eucaristia, esteja sempre com você. Até o próximo vídeo.